Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Twitter saindo do Brasil. Parece que a coisa vai ser pior do que você imagina, hein? Parece que o Xandão vai mesmo bloquear o Twitter no Brasil e eu vou explicar para você por quê com esse tweet aqui da Proton VPN. Pessoas estão tendo dificuldades de baixar a Proton VPN. Olha que coisa, hein? Que coisa, pode ser alguma coisa com a iOS ou pode ser a Apple implementando uma ordem secreta de censura. Você imagina, tem alguma surpresa com isso? Que o Alexandre de Moraes mandou uma ordem para a Apple do Brasil, proibindo ela, né, obrigando ela a proibir o Twitter e também os sistemas de VPN de instalarem no celular. Olha que coisa, perfeitamente razoável esse tipo de coisa, né? Ele fazendo primeiro a VPN para depois proibir o Twitter e aí as pessoas não vão ter como acessar porque não tem VPN. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Impeachment Libertário, Deadlock e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. A gente falou ontem que o X está anunciando o fim das atividades no Brasil e responsabilizou o Alexandre de Moraes, né? Teve esse tweet aqui que a gente falou ontem, que, não, na verdade foi esse daqui, ó. Na noite passada, o Alexandre de Moraes ameaçou o nosso representante legal no Brasil com prisão se ele não concordar com as ordens de censura secretas disso. E ele fez isso numa ordem secreta, que nós estamos compartilhando aqui justamente para expor essas ações, né? Apesar de vários apelos à Suprema Corte, coisa e tal, isso não foi alterado, né? Como resultado, para proteger a segurança da nossa equipe no Brasil, nós tomamos a decisão de fechar nossa operação no Brasil, efeito imediato, né? Então, tá aqui, ó, havia um documento aqui, eles tiraram o documento daqui e botaram de novo aqui embaixo, ó, porque eles censuraram alguns itens aqui para justamente evitar aparecerem nomes ou coisas pessoais na imagem, né? Então, de qualquer forma, eles estão dizendo aqui, repara uma coisa curiosa, Isso daqui, ó, isso daqui foi a ordem que foi dada para o bloqueio dos perfis no X Brasil, né? Então, repara que está escrito aqui, ó, cópia destinada ao administrador da X Brasil. Então, isso aqui é a ordem foi destinada ao administrador da X Brasil. Aí aqui, ó, cópia destinada à doutora Mariana de Saboia Furtado, OAB-DF, tal, tal e tal. Repara, eles mandaram essa cópia para a pessoa física. O Alexandre de Moraes ameaçou uma pessoa física de prisão se ela não cumprisse a ordem que foi dada pelo Alexandre de Moraes aqui. Olha o nível que chegou, o absurdo disso daqui, né? Sendo que essas pessoas já tinham avisado o Alexandre de Moraes que essas decisões são tomadas lá nos Estados Unidos. A equipe aqui no Brasil, ninguém tinha o poder de bloquear ou desbloquear ou deixar de bloquear quem quer que seja. Todas essas decisões são tomadas lá nos Estados Unidos. E aí o cara queria prender a mulher aqui, a advogada que era representante legal do X no Brasil. A ordem foi enviada para ela. Né, e fala aqui justamente de prisão e não sei o que lá, e multa diária para ela, pessoa física, onde já se viu você culpar uma pessoa física, né, civilmente, né, com indenização por uma ordem dada contra uma pessoa jurídica. Mais uma vez, sabe o que é isso? É desespero do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está perdendo as coisas, a coisa está escorrendo pelos dedos dele, assim, aquele poder todo que ele tinha, que ele mandava e todo mundo obedecia, agora ele está vendo a coisa escorrer. É aquela história que eu falo para vocês do enorme poder dentro de uma canetinha. Só pode escrever canetinha. Se as pessoas não obedecerem o que está escrito, o juiz não tem poder de porra nenhuma. Então é o Alexandre de Moraes sentindo o poder dele se esvair, assim, ó, escorrendo pelo coisa. Ele não manda prender advogado. Sabe o que ele vai fazer? Eu vou explicar. Quem tem Starlink se prepara. Porque ele vai dar um jeito de fazer uma lorota e de envolver Starlink no negócio do Twitter, embora não tenha nada a ver uma coisa com a outra, né? A gente sabe que não, mas ele quer atingir o Elon Musk. Esse cara, ele está desesperado. Então, muito em breve, esperem que aqui no Brasil vai ser proibida a Starlink e o Twitter. Pode se preparar para isso, né? Sem contar a Tesla, esse tipo de coisa. Mas a Tesla aqui no Brasil não é muito significativa, não tem muitos carros aqui, né? Enfim, se preparem para full ditadura, meu amigo. Estamos chegando no ponto de inflexão. Deixou de ser ditadura envergonhada, estamos nos tornando a ditadura escancarada, né?
vamos ver, essa ordem do Xandão aqui está ficando cada vez pior, porque é o que eu falo para vocês, né? Ficou tão claro que as ordens são ilegais, está tão claro para qualquer pessoa que é ilegal essa ordem do Alexandre de Moraes, é tão fácil você explicar para qualquer pessoa do mundo que a ordem dele é ilegal, que ninguém quer cumprir essas ordens dele, né? Você pode dizer que os cupinchas dele na Polícia Federal ali, os delegados, amiguinhos dele, vão cumprir. O pessoal do PT vai continuar falando, não, porque ordem de juiz se cumpre, não sei o que lá, aquela baboseira que, pô, não, ordem ilegal não se cumpre, né? Se descumpre. Lei ilegal, ordem ilegal se descumpre. Desobediência civil é uma coisa, existe, é importante, é necessária. Só há uma sociedade livre se houver desobediência civil. Então, mas assim, o delegado de polícia, o policial, não tem muito o que fazer. Por quê? Porque se ele desobedecer a ordem do Alexandre de Moraes, ele está ferrado. Assim, à medida que a coisa for progredindo, vai chegar um momento que até essas pessoas vão parar de desobedecer, vão começar a desobedecer as ordens do Alexandre de Moraes, né? Vão parar de obedecer a ele, porque vão perceber que a coisa está chegando no final. Mas no momento, ainda obedecem. Por quê? Porque o cara teme pelo emprego dele, né? Se ele não obedecer, ele pode perder o emprego, pode ser exonerado e coisa e tal. Mas o Elon Musk, outras pessoas no mundo vão perceber esse problema. E o que vai fazer essa retirada do X e da Starlink aqui do Brasil? Justamente o fato de que a gente vai jogar o Brasil 20 anos para o passado em termos de tecnologia, né? É o que o Alexandre de Moraes quer, ele não está nem aí. Ele não está preocupado com o Brasil, ele não está preocupado com justiça, com o STF, porque se ele tivesse preocupado com o STF, ele já teria renunciado, né? Ficou tão feio as mensagens que vazaram que ele tinha que renunciar. E ao contrário, ele está escalando a briga. É aquele negócio, né? Areia escorrendo, que aí ele fica tentando pegar mais areia, segurar a areia. Não, vou prender a mulher. Não, é capaz dele prender ela, mesmo agora que ela não tem nada a ver com o Twitter mais, né? É capaz dele prender a mulher. Eu não duvido nada. O Alexandre de Moraes está desesperado. É o que eu falo para vocês, é o trauma de todo juiz, né? É todos os poderes do universo, numa canetinha pequenininha, que você só pode escrever aqui no papel. E se a pessoa não escrever no papel, ninguém começa a não obedecer o que ele escreveu no papel, não vale de nada a porcaria do juiz, né? Agora, aí que eu falo, ele fechou o Twitter, não tem mais empresa aqui, mas por enquanto o Twitter está funcionando. Eu consigo entrar aqui, consigo ver o Twitter e coisa e tal. Inclusive a conta do Ed Raposo, que foi uma das contas que mandaram bloquear, não está bloqueada. O Twitter de fato desobedeceu a ordem da justiça, como deve desobedecer, porque realmente é uma ordem válida. A gente sabe como é que surgiu essa ordem agora. O Alexandre de Moraes estava circulando lá no Twitter, viu uma postagem que ele não gostou, ligou para o Mané lá do TSE, gera um relatório aí falando mal do Ed Raposo, que eu quero bloquear a conta dele aqui. Rápido, com urgência, use a criatividade. Né? E aí recebeu o relatório e bloqueou a conta do Ed Raposo, mandou bloquear a conta do Ed Raposo e de outras pessoas aqui também, né? A gente já sabe como aconteceu, a gente sabe que isso é totalmente irregular. Isso é totalmente irregular. Não tem nada de aceitável nesse tipo de coisa, né? Enfim, e como é que a gente sabe que ele vai bloquear o X? Por causa disso daqui, ó. A Proton VPN está falando aqui, ó. Estamos cientes de problemas no Brasil ao fazer o download da Proton VPN em aplicativos iOS. E que também podem estar impactando outras VPNs. Outras VPNs também podem estar com problema. O problema não é nosso, não é no nosso final, mas é a questão na Apple Store, ou seja, na loja da Apple que está sendo proibido isso daí. Isso pode ser uma falha, ou então a Apple está implementando uma ordem secreta de censura. Você tem alguma dúvida que o Alexandre de Moraes mandou uma ordenzinha para a Apple para tirar os aplicativos de VPN no Brasil? Olha o ponto que a gente chegou. VPN é uma coisa que é usada por um monte de gente. Um monte de gente usa isso para um monte de coisa. Isso não é usado só para poder acessar o Twitter e coisa e tal. O Alexandre de Moraes sabe que isso é usado por um monte de gente. É importante. VPN é um mecanismo essencial que é usado por um monte de pessoas. E o Alexandre de Moraes deu uma ordem proibindo o VPN, meu amigo. Por quê? É lógico, em seguida ele vai dar a ordem proibindo o X, mandando tirar o X aqui do Brasil, né? Eu vou continuar no X, eu vou fazer desobediência civil. Mas o Alexandre de Moraes vai aplicar multa de não sei quantos milhões, vai mandar prender quem continuar no X. Pois é, vou preso, não tem problema. Se querer usar o X, desobedecer uma ordem ilegal nesse nível, vai dar cadeia aqui no Brasil, então eu tô na cadeia. Meu lugar é na cadeia mesmo, não tenho o que fazer, né? Então, aqui no final é o que eles estão falando aqui. E olha só, a desobediência do X de Musk viola a justiça em momento sensível perto das eleições. Entenderam a parada? É o que eu estou falando para vocês. Isso aqui, eu avisei a vocês. A eleição de 2024 vai ter um recrudescimento grande. Embora seja uma eleição para prefeito, que em tese não muda nada, o pessoal já está percebendo que falhou o plano deles. O grande plano deles era:
vamos tirar Bolsonaro do poder, porque Bolsonaro sem o poder vira um Zé Ninguém. Ele nunca teria apoio se não fosse o presidente da República. Ele chegou lá por acaso. Ninguém gosta do Bolsonaro. A gente tirou de lá, vai acabar todo o apoio aos bolsonaristas, né? E eles estão percebendo que não vai acontecer isso. E já perceberam a essa altura que, ao contrário, essa eleição vai fortalecer muito o Bolsonaro e o pessoal da direita, e estão cada vez mais apavorados, estão querendo bloquear o X. Esse bloqueio aqui já foi para limitar as pessoas que fazem alguma coisa para ajudar a direita nas eleições, né? Então aqui, desobediência do X viola a justiça no momento sensível. Viola como? As ordens são ilegais. Folha, você sabe como é que essas ordens foram geradas, você abriu como as ordens foram geradas. Evidentemente que são ordens absurdas, que ninguém deveria cumprir isso daí. É um absurdo que a Apple esteja cumprindo isso daqui. Decepção enorme com a Apple aqui no Brasil de estar aceitando esse tipo de coisa. Realmente o Elon Musk é o único que salva dessa turma das grandes big techs aí, né? E aqui já tem um pessoal aqui, ó, credores do Twitter no Brasil pedem bloqueio de contas do Elon Musk, coisa e tal, né? E eu tenho certeza que o Elon Musk está preocupadíssimo com isso. Como eu já falei para vocês, o Brasil, em termos de dinheiro, é um país grande, não é um país pequeno, mas não é uma coisa relevante como é os Estados Unidos e a Europa. É só você ver quem faz vídeo aqui para o YouTube, compara o CPM seu aqui no YouTube Brasil com o CPM dos YouTubers lá nos Estados Unidos e na Europa e coisa e tal. Meu, isso aqui o Brasil é o fim do mundo, meu amigo. Isso aqui é um restinho que sobrou ali. É o que eu falo para vocês. O X, o Twitter, simplesmente deixa para lá. Ah, vai ser bloqueado no Brasil. Pô, lamento. Uma pena, né? Um monte de jornalista usa o Twitter para montar suas matérias, um monte de gente usa o Twitter para montar suas informações, para se estar antenado com as coisas no mundo, e o Alexandre de Moraes vai bloquear o Twitter aqui. Se ele já está bloqueando as VPNs, é porque ele vai bloquear o Twitter aqui no Brasil. E o fato de serem ordens secretas só trazem mais problemas, né? A propósito, ela coloca aqui um workaround, tá? Brazilian only, problemas ao fazer o download da Proton VPN na iOS Store. E aí explica aqui como que você faz para conseguir baixar a Proton VPN mesmo sem esse problema, né? Conseguir baixar de qualquer forma, né? Então, isso é a situação aqui para resolver esse problema da censura aqui no Brasil. Credores do Twitter vão bloquear as senhas, as contas do Elon Musk aqui no Brasil. Ele não deve ter muito dinheiro aqui, o que deve ter do Twitter, ele já sabe que vai perder, ele falou isso, ele falou que, ó, esse caminho, lá atrás, quando ele começou a brigar com o Alexandre de Moraes, ele sabia, esse caminho vai me levar a perder um dinheirão que eu investi aqui no Brasil. Não tem problema, a liberdade de expressão é mais importante que isso. Eu já expliquei para vocês que porque justamente ele quer fazer o caso do Brasil, um caso para evitar que coisas similares aconteçam lá nos Estados Unidos e na Europa. E é importante isso é bom para a gente, realmente, né? É a salvação que a gente tem. No final das contas, está cada vez mais óbvio que o Alexandre de Moraes é um Maduro da vida, está tomando as decisões igualzinho o Maduro, já tá o pessoal aqui, os cupinchas dele, falando, não, porque o Elon Musk imperialista, que é o lítio do Brasil, então por isso que ele está aqui censurando o Alexandre de Moraes, proibindo o Alexandre de Moraes de proibir as outras pessoas de falarem, coisa e tal, né? E aqui, credores do Twitter no Brasil pedem bloqueio, não sei o que lá. Aqui no Brasil, as contas do Twitter no Brasil, não tenho dúvida que vão ser bloqueadas, mas não é problema para o Elon Musk, isso é pouco dinheiro, isso é trocado para ele, né? Agora, uma coisa que pode acontecer aqui também é que, vocês sabem, a Starlink Mini está para ser autorizada aqui no Brasil e é uma coisa muito bacana. Starlink Mini é uma antena ainda menorzinha, mais baratinha e que dá internet também via satélite, da mesma forma que já tem hoje. E tá arriscado, eu estou dizendo para vocês, eu estou cantando a pedra para vocês, o Alexandre de Moraes vai tentar atingir o Elon Musk de qualquer jeito. Ele é um Maduro. É um Maduro em desespero, porque ficou evidente para o mundo inteiro que o que ele está fazendo é uma ditadura, é totalmente alheio ao devido processo legal, é totalmente fora de controle, e ele está ali tentando segurar a areia, assim, tentando pegar a coisa, conseguir de novo aquele poder. Cadê o poder que tinha na minha mão? Fica igual esse guaxininho aqui, que resolveu limpar o torrãozinho de açúcar dele, botou na água para botar o torrãozinho. Cadê? Cadê o meu torrãozinho de açúcar? Cadê meu poder? Cadê meu poder que eu tinha, que eu mandava e as pessoas obedeciam? Onde é que foi? Cadê? Onde é que tá? E nesse desespero dele aqui, ele tá piorando cada vez a situação, do STF. Porque o STF poderia resolver esse problema e manter a dignidade, né, manter a instituição STF, sacrificando o Alexandre de Moraes, falando, realmente o cara fez errado, tá mais do que claro que ele fez lambança, e bom, ele é a parte podre dessa história, vamos continuar nós aqui seguindo em frente.
Cada dia que passa que o STF continua chancelando o Alexandre de Moraes e a lambança que o Alexandre de Moraes está fazendo, pior vai ser para recuperar o STF mais adiante, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.